discutir agora planejamento estatístico. Antes de começar o planejamento estatístico, eu quero lembrar que é fundamental que o projeto de pesquisa esteja bastante avançado, isto é, que o problema esteja definido, que tenha sido realizada uma boa revisão de literatura sobre tudo que tem sido publicado ao longo de pelo menos os últimos 3 a 5 anos, que a hipótese já tenha sido escrita e que o objetivo já tenha sido muito bem definido. Bom, a partir do objetivo, consequentemente, a gente pode definir toda a metodologia. E o planejamento estatístico ele está dentro da metodologia da pesquisa, que nada mais é que é uma consequência de tudo isso. Só lembrando que o planejamento estatístico é o planejamento de tudo que vai ser feito em termos de análise estatística, tanto descritiva quanto inferencial. Porém, existem 2 processos que são fundamentais. Um deles é a forma de coleta de dados, o que a gente chama de seleção da amostra, como vamos selecionar a amostra. E o segundo é o cálculo do tamanho da amostra. Então, esses 2 processos são fundamentais no planejamento estatístico. O objetivo disso seria obter amostras com um poder adequado e sem erros, sem distorções ou vieses. Vamos discutir agora a seleção da amostra. Alguns métodos que nós utilizamos para fazer uma adequada seleção da amostra. Antes de começar, a gente precisa definir que a seleção da amostra ela pode ser probabilística, que é um sinônimo para aleatória, quando nós utilizamos sorteio, ou não probabilística, não aleatória, aquela seleção de amostra onde a gente não utiliza sorteio. Quando eu falo em sorteio, eu falo em várias técnicas. A gente pode fazer um sorteio com uma máquina geradora de números aleatórios, com programa de computador, ou até mesmo com a tabela de números aleatórios como essa que está na tela. É bastante simples e ela pode rapidamente ajudar-nos a fazer uma seleção aleatória de uma população para a gente obter uma amostra aleatória. Bom, quanto às amostras probabilísticas, eu vou citar 2. Existem várias outras, mas entendendo essas 2 é fundamental para que a gente compreenda uma forma adequada de fazer uma amostragem. A primeira que eu vou falar vai ser a amostra aleatória simples. Ela é bastante comum e fácil de ser aplicada. Nós simplesmente listamos a população, tá? E cada membro dessa população vai ter a mesma probabilidade de ser selecionado. Uma maneira de obter uma amostra aleatória é simplesmente dar a cada indivíduo em uma população um número e depois gerar números aleatórios para decidir quais destes indivíduos vão ser incluídos na nossa amostra. Esse tipo de amostragem é muito interessante, é muito fácil de ser feito e é ideal quando nós temos populações homogêneas e populações não muito grandes. Outro exemplo de amostragem probabilística que eu vou falar é sobre as amostras estratificadas. A população, nesse caso, inicialmente ela é dividida em subgrupos, que a gente chama de estratos, e daí vem o nome amostra estratificada, que compartilham alguma característica semelhante. Por exemplo, o sexo, a gente pode dividir em 2 estratos, o estrato masculino e o estrato feminino. E a partir dessa divisão em estratos, a amostra vai ser obtida tomando essas subamostras de cada estrato.
ela é ideal para populações heterogêneas. Com essa ilustração, eu posso mostrar, exemplificar esses dois tipos de amostragem probabilística. Inicialmente, nós temos aqui uma população onde teríamos os indivíduos em cor preta, que seriam pessoas normais, e em cor vermelha, que seriam hipertensos. Nós poderíamos dar um número a cada um desses indivíduos e fazer um sorteio simples dessa população e obteríamos essa amostra com pessoas normais e pessoas doentes, pessoas hipertensas. Ou então, nós poderíamos fazer um outro tipo de amostragem, dividir essa população em dois subgrupos, dois estratos. Um grupo de pessoas doentes, de pessoas hipertensas, e um outro de pessoas normais. E a partir daí fazer um sorteio a partir deste extrato de pessoas doentes, onde obteríamos esses dois indivíduos com hipertensão, e depois faríamos um outro sorteio desse segundo extrato de pessoas normais e obteríamos esses 4 indivíduos normais. Então, esse é o exemplo do que seria uma amostragem aleatória simples e uma amostragem aleatória estratificada. Lembro que existem outros tipos de amostragem probabilística que eu não vou aprofundar nessa conversa, nessa discussão, mas eu sugiro que todos recorram a um livro de amostragem, a um livro de epidemiologia, para se inteirar melhor dessas outras técnicas, que também são muito interessantes e, eventualmente, nos deparamos no artigo com outros tipos de amostragem probabilística. Como exemplo de amostragem não probabilística, a gente tem a amostra de conveniência, que ela é muito comum. E quando a gente faz uma amostra de conveniência, é interessante que ela seja consecutiva. O que é uma amostragem de conveniência consecutiva? É aquela que todos os indivíduos que surgem e que estão de acordo com os nossos critérios de inclusão e exclusão são consecutivamente incorporados à nossa amostra. Ela é composta de indivíduos que atendem a esses critérios de inclusão, ou que a gente chama critérios de entrada. Elas é uma boa amostragem, nós temos bons resultados a partir desse tipo de amostragem e a vantagem em termos de custo e logística. Então, acaba sendo uma técnica mais barata e você não precisa de tantos recursos computacionais para fazer esse tipo de amostragem. Porém, existem algumas desvantagens. O conjunto de dados pode ser seriamente influenciado por um viés de seleção. Por que isso? Porque as pessoas que se oferecem, as pessoas que buscam atendimento médico ou atendimento em saúde, inclusive que se voluntariam para participar da pesquisa, podem ser diferentes dos que escolhem não participar. Então, eventualmente, entram na pesquisa as pessoas mais doentes, ou as pessoas menos doentes não estão tão dispostas a entrar numa pesquisa desse tipo, por exemplo. E o segundo processo é o cálculo do volume da amostra. O cálculo do volume da amostra ele é importante por dois motivos principais. Por vários motivos, mas dois vão ser ressaltados. O primeiro, para a gente verificar a viabilidade da nossa pesquisa. Então, a partir do cálculo, nós verificamos se a pesquisa é possível ou não. De repente, eu faço um cálculo do volume da amostra e detecto um volume exagerado de indivíduos, em que eu não vou ter tempo nem dinheiro para avaliar todas essas pessoas. Então, isso vai mostrar que essa pesquisa pode ser, de repente, inviável. E a outra importância é sobre a ética, a bioética. Então, é uma pesquisa
para ser ética, ela precisa ter um número adequado de indivíduos. Por quê? Porque toda pesquisa tem algum tipo de dano, de risco ao paciente. Então, se você precisa de 30 pessoas para fazer uma pesquisa e coleta 100, você vai expor 70 pessoas a um risco desnecessário. Ou o contrário, se você precisa de 100 e coleta apenas 30, você não vai chegar a um resultado viável com essas 30 pessoas, já que você precisava de 100. Então, você está submetendo essas pessoas a um risco também desnecessário. Então, do ponto de vista ético, é fundamental o cálculo do volume da amostra. E eu devo ressaltar também a questão do custo. Se você precisa apenas de 30 e coleta 100 pessoas, você vai usar insumos, você vai perder tempo. No pior das hipóteses, você vai gastar sua gasolina para chegar até essas pessoas. Então, o custo também é importante nesse processo. Então, é fundamental numa pesquisa quantitativa, epidemiológica, a gente proceder ao cálculo do volume da amostra, que é feito através de uma fórmula matemática, como eu estou apresentando aqui na tela. Dependendo do nosso desfecho quantitativo ou qualitativo, nós vamos ter várias opções em termos de fórmulas matemáticas para chegar a esse resultado. Em um próximo vídeo, a gente vai aprofundar, vai dar alguns exemplos sobre esse tipo de cálculo do volume da amostra.